Oi, gente. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Sintam-se todos pessoalmente abraçados por mim, tá bom? Hoje está fazendo um friozinho gostoso, né? Então, como nós já estamos no horário, eu vou pedir licença para fazer uma rápida oração e pedir para que todos, por favor, me acompanhem, tá bom? Senhor Jesus, nosso Redentor, grande mestre das nossas vidas e médico das nossas almas, eu e meus irmãos, Senhor, estamos unidos nesse momento, em pensamento, em espírito, com sentimento de gratidão a Ti, a Deus, pela oportunidade que nos dá desse aconchego espiritual, Senhor, onde vamos falar e refletir sobre as Suas lições. De minha parte, Senhor, eu peço que o Senhor aceite meu propósito de bem servir e alcance todos os meus irmãos, onde quer que estejam, com Teu amor, com a Tua paz. Graças a Deus. Então, pessoal, eu escolhi como tema a parábola do semeador, porque eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes, né, que Jesus ele traz as suas mensagens, né, ele traz as leis de Deus codificadas em suas parábolas, né. E hoje a gente tem condições de entrar no íntimo das lições de Jesus, né. Mas a parábola do semeador foi a única parábola que Jesus explicou. Então eu gostaria de falar com vocês, analisar ponto a ponto da explicação de Jesus à luz da nossa fé espírita, né? Que é muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Antes de iniciar, eu gostaria de lembrar o seguinte: é bem provável que em algum momento a gente se sinta identificado com algum ponto, com algum trecho dessa parábola, né? Então, eu lembro que não fica aí nenhuma cobrança, não é nenhuma indireta, é mais para a gente refletir mesmo, porque todos nós estamos num momento, né, de consciência, num momento de lucidez, né, de acordo com a nossa evolução, um nível de entendimento diferente, tá? Bom, diz a parábola, né, Jesus ele fala assim: eis que um semeador saiu a semear. É interessante lembrar que o semeador a gente pode interpretar como o próprio Jesus, né? E as suas lições são as sementes. E os diversos tipos de solo somos nós, né? Com nossos níveis de entendimento, como eu me referi agora há pouco. Aí ele diz o seguinte, que eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E aí vieram as aves do céu e comeram as sementes. Outra parte caiu em lugares pedregosos, com pouca terra, né? E aí logo brotou, mas como tinha pouca terra, não tinha raízes, veio o sol e secou. Outra parte caiu entre os espinhos. E aí, quando a planta começou a crescer, os espinhos a sufocaram. E finalmente uma parte caiu em terra boa, né? E aí ela produziu a razão de 100, 60 e 30 por um. E aí ele termina a palavra dizendo assim: quem tem ouvidos de ouvir que ouça, né? Então vamos analisar ponto a ponto, conforme eu havia comentado. Bom, quando ele fala que aquelas sementes caíram à beira do caminho e as aves do céu vieram e a comeram, faz referência, eu acho que é a grande quantidade, né, da população que não tem a menor sintonia para as coisas espirituais. É muito difícil você chegar para uma pessoa comum e falar algo mais transcendente, algo que envolva as emoções, né?
que envolva assim altos voos do pensamento, porque a pessoa precisa tocar, precisa ver, precisa sentir, para isso impressionar os seus sentidos e aí ela se convencer de alguma coisa, né? E aí essas pessoas, como elas vivem um campo sensorial, né? Eu preciso ouvir, preciso ver, preciso tocar, né? Geralmente ela é sequestrada, as suas atenções, o seu foco, né, de atenção é sequestrado naquilo que lhe apraz, nos seus 5 sentidos, né? Mas como nós estamos numa fé espírita, e a fé espírita ela é transcendente, ela dá um raciocínio um pouco mais amplo, assim, né? Então eu costumo dizer que essas aves do céu, que Jesus na sua explicação fala que vem o maligno, né? Eu costumo dizer que são 3 grandes influências. Claro que tem as influências espirituais, né? Como espíritas a gente sabe disso, nós vivemos num mundo interativo, né? Com o mundo espiritual. E o grande benefício que o espiritismo traz é mostrar o transtorno obsessivo, né? Que as influências espirituais que nos levam a cometer uma série de desatinos. E a dinâmica obsessiva é curioso, né? Eles buscam a conexão que a gente já traz dentro de nós mesmos, né? Paulo de Tarso que falava assim, ele falou assim, não sou eu que faço isso, é o pecado que habita em mim. Ou quando o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Então, na realidade, os nossos amigos espirituais, eles buscam a conexão que já existe dentro da gente mesmo, eles só alimentam aquela conexão. Então, a pessoa que é pego cometendo algum desatino, ela precisa realmente se autoanalisar, para ver se ela não criou as próprias condições para aquela influência espiritual, né? Mas a outra grande influência é aquela que a gente traz dentro da gente mesmo, né? Porque como nós somos reencarnacionistas, né? E a gente tem incontáveis encarnações, muitas delas, certamente, a gente não fez muita coisa boa, né? Então a gente tem muito lixinho debaixo do tapete, como eu costumo metaforicamente brincar. E vira e mexe eu estou tropeçando nesse lixinho, né? Então, se nós não fazemos o autoconhecimento, provavelmente a gente vai cair no pecado realmente que já habita dentro da gente mesmo. Quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, quem é você? A pessoa, logo de pronto, ela vai falar assim, eu sou alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo. Não estou perguntando como você é, eu estou perguntando quem é você. Eu falo, não, eu sou pedreiro, eu sou médico, eu sou dentista. Eu falo, não estou perguntando o que você faz, eu quero saber quem é você. Então a gente começa a perceber que nós temos uma tremenda dificuldade para realmente nos autoanalisar, né, e falar sobre nós mesmos. Eu sou uma pessoa empática, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa que tem muita tendência depressiva, eu tenho um pavio curto, sei lá. Se eu não me autoconheço, se eu não mapeio a minha personalidade e vejo esses aspectos negativos que possivelmente a gente tem, realmente isso pode me colocar a perder, né? E lembrando ainda sobre os nossos desafetos espirituais, né, que nos conhecem muito bem, já tem o elemento surpresa, né, pelo fato de ser invisível, aí eles só esperam um momento propício para estimular um mal que habita dentro da gente mesmo. Então, quem é ganancioso é pego roubando, quem é volúvel é pego numa relação clandestina, né? Quem é extremamente personalista, ele é pego fazendo alguma coisa, né? Para projetar a sua personalidade, né? Em prejuízo dos demais e por aí vai, né? Então eu realmente preciso me conhecer, porque a gente tem tendências que a gente nem desconfia que tem, né? E o Espiritismo, eu costumo dizer que ele é um tremendo de um espelho, né?
É difícil a gente ir numa casa assim e não se sentir incomodado, porque quando a gente começa a ter um mundo de informações, acesso a um mundo de informações, a gente começa a perceber, depois de começar a se autoanalisar, né? Essas lições te dão o benefício da dúvida, né? Aí você começa a se julgar, fala, poxa, será que eu estou tendo um comportamento adequado? Será que o meu pensamento é o mais correto? Se eu continuar fazendo o que estou fazendo, o que pode acontecer comigo daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Realmente ele tira a gente da zona de conforto. Então, é um tremendo de um espelho, metaforicamente falando, que mostra a gente como realmente a gente é, né? E a influência do meio, né? Para fechar aquelas 3 grandes influências que eu me referi, né? A influência do meio, ela é massificante, né? Como é que eu não vou fazer o que todo mundo faz? Como é que eu não vou querer o que todo mundo quer? Como é que eu não vou onde todo mundo vai? E quando a gente não faz isso, a gente incomoda mesmo as pessoas, né? Como que só você vai ser diferente? Por que você não é igual a todo mundo? Né? E aí nos julgam mesmo, né? Porque a gente não interage com ninguém, porque a gente não se mistura, porque a gente é arrogante, porque a gente é orgulhoso, porque espírita é nariz empinado, porque espírita acha que sabe tudo, por isso que né? não quer participar de nada. Esse tipo de julgamento acho que você já deve ter sentido, né? Mas continuando ainda, né, na parábola, ele diz que parte das sementes caíram entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. E aí nesse sentido é interessante verificar, né, que na parábola Jesus explica que aí os cuidados do mundo, né, são as riquezas que realmente tira a gente do que realmente importa. Então analisem comigo, se realmente eu tivesse numa situação financeira muito boa, se eu ganhasse na Mega Sena, dificilmente eu acho que eu estaria aqui fazendo uma live, viu? Né? Dificilmente uma pessoa que é bem endinheirada, se bem que existe talvez algumas aí, não sei, mas é bem possível que a pessoa esteja numa prisão de delícias, né? Meus investimentos, meus imóveis, minhas empresas, né? Não vai ter tempo e empatia para focar no sofrimento de quem quer que seja, né? E hoje a gente vive um mundo que ele tira o foco da gente do que realmente importa. A gente tem um acesso muito fácil a entretenimento, a jogos, né? A prazeres, né? E aí a gente sente uma forte tendência a fazer aquilo que é gostoso e não aquilo que é útil, que nos agrega, que nos convém, né? Você vê, hoje a gente está vivendo um mundo de uma excelente interatividade, né? Estamos conversando agora por essa mídia, né? Fazendo uma palestra virtual. Mas mesmo quando era presencialmente, se a gente fosse estimular para que pelo menos 5% de toda a população, 5% é pouquíssimo, 2% de toda a população procurasse todas as casas religiosas, não ia caber, iam lotar as igrejas. Então a gente começa a perceber de que uma pequena parte realmente procura algo mais transcendente, mais ético, mais sublime, mais maravilhoso, né? A maior parte das pessoas está focado naquilo que é mais gostoso, né? E a matéria é curioso, porque como a gente é estimulado a ter e mais ter do que ser, né? Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente consegue coisas, dá uma sensação de êxtase, né? De empoderamento, de que eu posso, né? De que eu tenho uma sensação de superioridade em relação aos demais. E aí a gente começa a perceber de que a gente perde a percepção de que a gente é muito transitório, de que essas coisas elas passam, que elas mudam de mãos, de que o corpo ele está envelhecendo, que daqui a pouco nem ele a gente leva, fica tudo aí. Então esse tipo de percepção a maior parte das pessoas não tem ainda, dessa transitoriedade de que tudo é finito, né? Agora,
Quando na parábola, no finalzinho, né, ele fala assim que parte das sementes finalmente caiu em terra boa. E aí eles deram fruto, a razão de 100, 60 e 30 por um. É interessante, né? Quando a gente começa a ter um certo despertamento para a vida, e via de regra isso acontece só depois que a gente fica bem mais velho, né? Claro que tem muitos jovens aí que já despertaram, né? A gente começa a cair a ficha dessa transitoriedade das coisas, né? A gente começa a perceber de que o nosso horizonte está bem mais próximo, de que por melhor que fossem as condições, a nossa situação financeira, o que quer que seja, aquilo também é transitório, principalmente na fé que a gente tem, né, que é a fé espírita, que abre uma série de janelas para o nosso passado, né? Você vê, eu estou no espiritismo desde os meus 18 anos. Ao longo dessas décadas aí, deu para me perceber algumas janelas, para me vislumbrar coisas que eu fiz em outra encarnação. E aí a gente começa a perceber de que eu não sou tão bonzinho quanto eu imaginava que fosse, né? Que eu não sou tão caridoso quanto talvez as pessoas imaginam que eu seja. E aí a gente tem uma real dimensão dessa transitoriedade que eu me referi, né? E aí nasce um profundo sentimento de gratidão a Deus, porque a gente começa a perceber de que a gente emanou dele, que nós somos uma partícula dele, de que ele nos lançou na matéria, de que nessa longa trajetória, na longa noite do nosso passado de incontáveis encarnações, a gente usou muitos corpos, né, que foram ferramentas admiráveis, que a gente teve incontáveis pais e mães que cuidaram da gente, vários mentores, várias situações de aprendizado, né, muitas dolorosas, outras nem tanto. Então a gente começa a nascer um profundo sentimento de gratidão desse passado, a gente começa a ter uma visão bem mais panorâmica do presente onde a gente está e começa a ter uma percepção de uma quantidade de bênçãos que muitas pessoas não têm. Então eu começo a ver que eu ter um corpo saudável é uma bênção, que eu ter amigos que toleram minhas falhas, os meus defeitos é uma bênção maravilhosa. Eu começo a perceber que eu estar numa fé que dá todo esse conjunto de informações que eu relacionei e numerei para vocês, salvou a minha encarnação, como diria o nosso Divaldo. Eu começo a perceber de que quando eu saio do círculo estreito do meu eu, minha dor, minha depressão, minha conta bancária, meus objetivos, eu tento não ter tanto foco dentro de mim mesmo. E eu começo a procurar atenuar o sofrimento do meu irmão, porque eu vejo nele alguém como eu, que tem anseios, desejos, frustrações e tal. Eu quero ajudá-lo, assim como eu fui ajudado, né? E a única maneira que eu tenho de me redimir de culpas do passado, de eu demonstrar minha gratidão a Deus por tantas bênçãos, e aí acontece uma coisa admirável, porque quando eu faço algo por alguém, não é para essa pessoa que eu estou fazendo, eu estou fazendo para mim mesmo. Porque eu encontro um contentamento, uma alegria, uma plenitude, uma satisfação existencial que a matéria é incapaz de dar. Talvez isso, se eu for explicar para uma pessoa que é endinheirada, ela não vai entender. Fala, como? Fazer um cruzeiro, ter um carro, uma Ferrari, não é prazeroso? Claro que eu também gostaria de ter. Mas isso passa. Você ter o carinho, a ternura, o aconchego, a empatia de amigos e pessoas, isso nada paga. Isso é uma felicidade que você mal pode suportar, né? Quem não é solidário vai ficar solitário. Eu conheço muita gente endinheirada que vive um inferno e é interessante. Geralmente essas pessoas têm bajuladores, mas não têm amigos. Amigo é uma coisa muito rara para se ter, porque é uma construção. É uma construção. Isso é o nosso porto seguro, porque a gente só consegue valorizar, né, a magnitude de um amigo a hora que você fica 30 dias internado,
né? Agora não, porque por conta da Covid é capaz de você não receber visita de ninguém, como um amigo meu esteve, né? Ele falou assim, a situação mais difícil da Covid não foi o desconforto da respiração, que ele não perdeu a consciência, sentiu o desconforto da falta de ar. Ele falou assim, é a solidão, porque amanhece, anoitece, você só vê as enfermeiras todas mascaradas, vêm, medem os seus sinais vitais, regulam lá o oxigênio e vaza, vai embora, e você fica sozinho com seus pensamentos. Então, ou seja, se a pessoa não tem nada dentro dela, se a pessoa não construiu nada, se ela não tem um templo de si, um templo dentro de si mesma, se ela não tem um vínculo com algo mais sagrado, essa pessoa é frágil. Aí quando chega no momento desse, ela, né, não dá conta, na verdade. Então a fé é a nossa autoproteção mesmo, né? E aí a gente entende, né, porque que essas sementes, ou seja, essas lições, elas acabam produzindo a razão de 100, 60 e 30 por 1, porque cada um vai produzir, vai dar a sua contribuição de acordo com as suas condições e recebe o mesmo pagamento, tá? Desde a pessoa que serve um copinho d'água lá na casa espírita, como aquele que dá um passe, como aquele que varre o chão, como aquele que faz a palestra, todos recebem a paga contratada que Jesus exemplificou na parábola do Senhor da Vinha, quando ele diz que, quando ele pede para o mordomo pagar o salário começando pelos últimos, significa que não importa o momento que você passou a servir. Quando você passa a servir, você já tem o direito à paga contratada. E a paga contratada é a felicidade. É essa felicidade que eu estou sentindo nesse momento por estar compartilhando com vocês as ideias de Jesus. E assim vocês todos sentem também, não é verdade? Agora é interessante a gente lembrar o seguinte, que quando a gente começa a analisar essa parábola, a gente vê essas várias situações, né? A semente que caiu na beira do caminho, as aves comeram, aquela que estava em lugares pedregosos, né? Tinha pouca raiz e logo brotou e secou. Por que isso aconteceu nessa condição, né? Porque às vezes a gente sente a vibração e o carinho e a ternura numa casa religiosa, mas a gente não consegue sustentar o benefício por muito tempo, né? Porque a gente quer resultado rápido, né? Eu quero... Então a pessoa, na sua ingenuidade, ela queima incenso, acende velas, reza mantras, paga promessa. Todas essas situações são respeitáveis, tá? Diga-se de passagem. Mas tem um comprometimento pessoal de cada um, né? Se eu fizer a parte que me compete, aí o incenso ajuda, aí eu rezar o terço ajuda, aí o passe ajuda, aí qualquer coisa na sua fé, no seu ritual de fé que você fizer vai ajudar, porque você está fazendo a parte que lhe compete, não é verdade? Mas nas nossas relações, a gente vai entender da seguinte forma: a nível pessoal, eu posso estar em várias encarnações como um solo pedregoso, né? ou na beira do caminho, onde as aves vêm e comem as sementes, ou em lugares pedregosos, ou mesmo nessa encarnação, tem momento em que realmente eu não tenho a menor sintonia, os obsessores me desviam do caminho reto, ou num determinado momento eu fico tocado por o evangelho ou uma atividade na casa, eu saio elevado do centro, mas depois, 2 ou 3 dias depois, eu não consigo sustentar essa vibração. Em determinados momentos, não, eu consigo me manter na minha fé, produtivo, espiritualmente aquecido, né? Mas eu fico alternando. Eu acho que o nosso destino evolutivo é ser como na última condição, né? Como aquela sementes que caíram em terra boa. Agora acompanha meu raciocínio, né? Eu já tive a oportunidade de falar e vou repetir aqui. A gente aprendeu no Espiritismo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus ele é a inteligência suprema, ele deve ser outras coisas a nível supremo. Ele deve ser alegria suprema, felicidade suprema, né?
Então eu quero um pouco da felicidade de Deus, né? Um pouco da alegria de Deus. Vocês não querem? No apóstolo João, ele falou que Deus é amor. Poxa, é uma excelente definição. Jesus falou assim: meu pai ainda hoje trabalha e eu trabalho também. Daí o trabalho de Deus, os astrônomos falam, né, que o universo está em expansão, tem planetas, tem constelações em formação, tem buracos negros engolindo tudo, ou seja, tudo está em movimento, né? Mas qual é o trabalho de Deus? É servir a sua criação, que é o princípio inteligente que somos nós, seus filhos, né? Bom, se Deus é a inteligência suprema, é a alegria suprema, e eu nasci para ser feliz, assim como todos que estão me ouvindo, então se eu quiser ter um pouco dessa felicidade de Deus, eu tenho que fazer o que Deus faz, nas devidas proporções, né? Então, se Deus é amor, como disse João, eu tenho que amar. E se Deus serve, como disse Jesus, eu tenho que servir. Pronto, matei a charada do destino, da equação da nossa felicidade. Eu tenho que amar, eu tenho que servir nessa encarnação. Independentemente do meu contexto social, de onde eu estou, quanto eu tenha, pouco importa. Na extensão da minha disponibilidade, eu tenho que servir. Tenho que ter um templo dentro de mim mesmo e tenho que fazer tudo de bom, de belo, de ético, de fraterno, a quem quer que seja, porque a rigor é para mim mesmo que eu estou fazendo. Mas eu termino essa palestra lembrando o seguinte, que a gente não está sozinho. Então é bem possível que a gente esteja olhe no entorno e usando essa parábola como referência, a gente começa a perceber, aquele ali é como as sementes na beira do caminho, né? Aí vêm as aves e vão comer, aquele ali é terra com um solo pedregoso, pode até brotar, pode até ficar entusiasmado no primeiro momento, mas não vai sustentar, e aquele ali não tem jeito, aquele ali os espinhos vai sufocar rapidinho as sementes, né? Então a gente começa a perceber de que todos nós estamos em níveis diferentes. Então, se eu estou em construção, se eu também não nasci pronto, se eu também, Deus Ele disponibilizou incontáveis condições, né, para que eu vá lentamente ao longo de todo esse tempo, chegando até um pouco de consciência que eu tenho hoje, e muita gente teve paciência comigo como o próprio Criador, então assim a gente tem que ter paciência com os outros também. A gente tem que lançar semente. Nós também, nas devidas proporções, somos como semeadores. A gente tem muita informação, sabe, gente? Muita informação que a nossa fé nos dá, capaz de tirar muita gente da depressão, por conta do momento, inclusive, que a gente está vivendo, né? Muitos casos de suicídio, eu já fiquei sabendo, muita ansiedade, muito medo, muita angústia, e com a nossa palavra assertiva sobre uma fé muito mais consistente, sobre a direção divina, que Deus está no comando de tudo e que todas as dificuldades, todos os desafios e todos os sofrimentos, eles têm essa função didática, pedagógica, está contribuindo para a nossa felicidade, a gente ajuda as outras pessoas a ressignificar. E aí essas nossas sementes, elas são de boa qualidade e a gente prepara esse solo, que são as outras pessoas, para receber essas sementes. E no tempo certo, deixa que brote, vai ser no tempo de Deus e não no nosso. Se a gente entender isso, a gente para de sofrer, sabe, gente? Porque nós sofremos muito com as nossas relações, principalmente se as pessoas são muito importantes para a gente, né? Pai, mãe, filhos, marido, mulher, irmão. Eu vejo as pessoas sofrendo intensamente. Como pode meu irmão ter dito o que disse, sangue do meu sangue? Como pode minha mulher, né, não compreender meu sofrimento? Como pode meu marido ser tão insensível? Como pode? A gente sempre acha que as pessoas vão ver o mundo sob a nossa ótica, mas entende, eu também fui um solo que demorou para ser arado, preparado, para que essa semente que a nossa fé nos dá, de excelente qualidade, começasse a brotar e hoje a gente começasse a ter uma visão um pouquinho mais panorâmica, um pouco mais lúcida das coisas.
Mas isso demandou um tempo, né? Demorou muito esforço. Se a gente tiver que fazer um caminho de volta e agradecer a quantidade de individualidades, mentores, espíritos que não desistiram da gente, que investiram, sabe, tempo, esforço, por amor a Deus, em benefício, em nosso benefício, a gente tem um longo caminho de agradecimento. Então, todos nós somos grandes devedores da vida. Então, eu termino essa palestra, gente, para que a gente reflita bem isso, né? Nós vivemos numa fé que ela é transcendente, né? Ela dá os porquês e os praquês de muita coisa. Todas essas informações são ferramentas extraordinárias para dar para a gente qualidade de vida interna, para deixar o nosso raciocínio mais lúcido, para que as nossas decisões sejam mais assertivas. E todos nós somos semeadores em potencial. Porque as pessoas que estão encarnadas assim como nós estão em tratamento. E a julgar pela lei de retorno, de causa e efeito, ela nasceu para sofrer. Porque isso vai contribuir para a felicidade dela, né? Mas se a aprovação, se a dificuldade ela é inevitável, o sofrimento pode ser opcional, a julgar pela maneira como a gente passar a ressignificar e a enxergar as coisas. E se a gente tiver, quando a gente for fazer a nossa semeadura, né, nas pessoas pelas quais a gente tem influência, sejam familiares, pais, mãe, amigos, conhecidos de trabalho e tal, a gente cuidar bem desse solo, arar, né, tratar bem, escolher bem o tom, o momento, as palavras, falar com caridade, mostrar com o nosso comportamento, né? Porque o nosso comportamento ele vai falar muito mais do que nossas palavras. Então a gente precisa ser coerente. Eu não posso falar de paciente se eu sou uma pessoa irritada, eu não posso falar sobre perdão se eu não perdoo. Então se houver uma frequência boa, aí com certeza vai frutificar, vai dar frutos e a gente vai cumprir uma função importante, né? Do ponto de vista espiritual e até social. Beleza, gente? Eu agradeço a Deus a paciência, agradeço a Deus a oportunidade que me deu e agradeço a todos a paciência, tá? Eu vou pedir licença para fazer agora uma rápida oração de encerramento. Senhor Jesus, meu Redentor, eu e meus irmãos, Senhor, neste momento espiritualmente ajoelhados diante de Ti, pedimos para que leve até nosso Pai Supremo Criador nossa prece de agradecimento. Agradecemos a Ti e a Deus nosso Pai, Senhor, a oportunidade de serviço no bem, onde nós vamos nos redimindo e estabelecendo esse reino de Deus interno. Agradecer por todo o conjunto de bênçãos que compõem a nossa vida. A saúde física, o carinho dos amigos, a possibilidade de um trabalho, um teto sobre a cabeça. Enfim, há muito o que agradecer. Mas gostaríamos, Senhor, de pedir pelos que estão sofrendo neste momento. Sabemos que tem um grande contingente de irmãos nossos que estão hospitalizados nesse momento, com seus familiares em grande angústia. Então, que as nossas melhores vibrações de paz, fraternidade e respeito por eles sejam aproveitadas pela espiritualidade para atenuar o sofrimento desse nosso anônimo irmão. Pedir, Senhor, para que os nossos governantes estejam numa melhor sintonia com os nossos mentores espirituais, com o Teu amor, para que as melhores decisões sejam tomadas a benefício público. Pedir por nós, Senhor, para que nos ajude a estabelecer uma vigilância interna, uma lucidez espiritual maior, né? E em cumprir não só os desafios pessoais dos quais todos nós temos que dar conta,
mas também cumprir a nossa função como espírita, como cristão, na vida das outras pessoas, como um semeador da tua seara. Graças a Deus, Senhor, graças a Deus, graças a Deus. Gente, beijão para todo mundo, tá bom? Obrigado.